A Guerra dos Macacos. Uma breve história sobre a Guerra dos Chimpanzés de Gombe. Um conflito brutal entre uma comunidade primata tornou-se um conflito praticamente humano. Matéria da revista Discover, escrita por Matthew Byam, publicada em 19 de setembro de 2021. Lida por Eduardo Saragossa. Por séculos, foi amplamente aceita a ideia de que os seres humanos eram as únicas criaturas complexas o suficiente para planejar uma guerra. É claro que outros animais podem ocasionalmente entrar em conflitos por comida, território e outros recursos naturais, mas a verdadeira guerra, no sentido humano, com toda a sua violência, brutalidade e tribalismo, era até então um comportamento de natureza humana. Talvez não deveria ser surpresa que essa noção um dia fosse posta em xeque por nossos parentes próximos. O Parque Nacional de Gombe fica na borda oeste da Tanzânia, cercada por um amplo lago chamado Tanganyika. A famosa primatologista Jane Goodall ganhou renome neste lugar por seus estudos inovadores sobre as populações primatas nativas. O parque também é lar de uma tribo de chimpanzés nomeada por Goodall como Kasekela. E por um período sangrento, na década de 1970, esta tribo transformou as florestas, vales e bosques do parque em um verdadeiro campo de batalha, durante a primeira guerra entre chimpanzés já documentada. No ano de 1971, a tribo Kasekela começou a se dividir, 8 meses após a morte de seu antigo líder. Separatistas, compostos por 9 adultos e um jovem chimpanzé, reclamaram o direito pela parte sul do território Kasekela e formaram seu próprio clã, nomeado Kahama. Uma dupla de irmãos, chamados Charlie e Hugh, iriam ocasionalmente liderar um grupo de guerreiros com 6 machos para a área norte próxima ao território inimigo, em uma indiscutível demonstração de força para os Kasekelas. Durante esse período, o povo do norte se manteve afastado da região separatista e uma fronteira foi formada. 2 anos após o cisma, as tensões escalaram mais e mais a cada dia. Machos de ambos os grupos passariam a invadir os territórios alheios, guinchar, ou seja, ameaçar uns aos outros e demonstrarem sua força e poder antes de retornarem ao território de origem. Outro ano se passou, até que foi feito o primeiro ataque, em 7 de janeiro de 1974, por um grupo de guerreiros de 6 Kasekelas machos. Os guerreiros encurralaram um macho sulista chamado Godi, enquanto este comia frutas de uma árvore, sem perceber que estava sendo silenciosamente cercado. Godi não percebeu até que fosse tarde demais. Quando realizou o que estava acontecendo, Godi pulou de uma árvore e tentou desesperadamente correr, mas os Kasekelas estavam muito próximos. Um Kasekela se aproximou e agarrou as pernas de Godi, o arremessando contra o chão. Em pouco tempo, os outros 5 chimpanzés do grupo os alcançaram. Eles morderam, esmurraram e pisotearam Godi, enquanto ele ainda estava no chão. Foi praticamente um linchamento. E depois dos 10 minutos em que o grupo de chimpanzés histéricos o espancaram, os nortistas foram embora, deixando Godi para morrer no chão da floresta. Este estava extremamente machucado. Ao longo dos 4 anos consecutivos, mais e mais dos machos Kahama foram pegos de maneira similar. A segunda vítima foi espancada por 20 minutos até a morte por 3 machos. Depois foi a vez do velho Golias, um macho de alto escalão que foi morto por 5 antigos amigos Kasekela, da época em que os grupos ainda eram unidos. Esses antigos amigos o atacaram, o bateram contra troncos de árvores, atiraram pedras e galhos contra ele enquanto gritavam em triunfo. Golias morreu no dia seguinte por conta dos graves ferimentos. Eventualmente, um dos separatistas fundadores, Hugh, desapareceu, provavelmente morto pelos Kasekela. Mais 2 Kahama foram mortos, e um também foi dado como desaparecido. Pode ter sido morto ou deixado o território. Talvez, quem sabe, Hugh tenha tido o mesmo destino. Somente Sniff, o único sobrevivente dos 6 machos originais, restou.
Por um tempo, parecia que ele conseguiria sobreviver, apesar da caça aos machos de seu clã. Mas esta sorte não durou muito tempo, pois ele foi morto assim como os outros, e após 4 anos de muito sangue derramado, a guerra teve seu fim em 1978. Os Kassekela venceram e expandiram seu território à sua formação original. Existe um conceito antigo, amplamente conhecido na psicologia, chamado hipótese de contato. A teoria diz, basicamente, que o contato entre dois grupos, idealmente de mesmo status, promove tolerância e aceitação. Esse modelo foi desenvolvido especificamente para estudar o comportamento humano e, incrivelmente, aqui também foi aplicável, uma vez que os grupos se separaram e cessaram o contato. No início, toda a hostilidade entre eles se intensificou e qualquer esperança de paz voou pela janela. Este jogo de nós contra eles é de certa forma um espelhamento do comportamento humano. A guerra dos chimpanzés de Gombe não foi exatamente igual à guerra humana, mas é de extrema similaridade nos aspectos de brutalidade e laços de fidelidade a uma tribo, explica Goodall. Por muitos anos eu acreditei que chimpanzés, enquanto mostravam uma estranha semelhança em diversos aspectos com os humanos, pareciam em sua maioria melhores que nós. De repente, eu descobri que sob certas circunstâncias, eles poderiam ser tão brutais quanto. Eles também têm um lado sombrio em sua natureza. Desde a Guerra de Gombe, mais e mais conflitos em larga escala entre grupos de chimpanzés foram documentados na Tanzânia e em Uganda. O caso da Guerra dos Chimpanzés de Gombe cria muitas dúvidas sobre a natureza humana e o que nos separaria de nossos parentes primatas. Acreditava-se que a guerra era algo estritamente humano, mas com este acontecido vemos que os chimpanzés, assim como nós, são capazes de cometer atrocidades em nome de um bem maior, como o bem da tribo, de forma pensada, estratégica e premeditada. Afinal de contas, o que faz de nós humanos? Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Se inscreva no canal, deixe seu like e recomende para pelo menos 2 amigos, por favor, para nos ajudar a crescer.